E aí, pessoal, notícia do dia. Caio Henrique estaria voltando para o Atlético de Madrid. Noutra notícia do dia, seguem especulações fortes sobre a possibilidade de saída de Everton. E é sobre isso que nós vamos falar, porque nós temos muitas informações sobre isso e como criar uma conjectura correta para fazer a leitura desta tendência, porque isso não termina na saída dos dois jogadores ou na possível saída dos dois jogadores. Termina numa obrigação de se diminuir a folha de forma muito importante. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos recapitular. O que foi tabulado e o que nós ouvimos lá quando da contratação do Caio Henrique? Que ele receberia em euro, na casa de 140, 150 mil euros, ninguém nunca nos disse exatamente quanto era, e que o Grêmio, aí informado pelo Grêmio, pagaria 500 mil euros pelo empréstimo de um ano. 500 mil euros, só aí é 3 milhões, o Grêmio não pagou ainda. Só aí é 3 milhões, o Grêmio não pagou ainda. 140 mil euros vezes 6 dá mais de 800 mil. E aí a gente começa a ver, opa, vamos parar tudo e vamos ver o que aconteceu. A partir do momento em que nós sofremos ali a questão envolvendo a crise da pandemia, tudo tem que ser rediscutido. E naturalmente o contrato do Caio Henrique também. Por quê? Ele ganha muito. E dentro da realidade de tentar diminuir a folha, que se fala na casa de 12 milhões, obrigatoriamente passa também por esse tipo de avaliação. Principalmente porque ele tem um contrato de um ano. Então essa discussão ela ficou quase que obrigatória. E isso pode levar para outras situações. Do ponto de vista técnico, é péssimo. Porque ele voltando, e essa seria a notícia do dia, de que ele estaria voltando a pedido do Atlético de Madrid, o Grêmio perderia o seu lateral esquerdo titular e, confirmada a venda de Everton, que está cada vez mais em cima de especulações da possibilidade dele ir para algum clube da Europa, perderia o Grêmio todo o seu lado esquerdo. Perderia Caio Henrique, perderia Everton. O melhor do Grêmio, que seriam dois jogadores em nível de seleção brasileira, o Grêmio estaria perdendo. Terrível do ponto de vista técnico, mas aí a gente precisa voltar para aquela primeira avaliação, para aquela primeira análise, que é a frase do presidente Romildo. 2020 deixou de ser um ano para conquistar título e passou a ser um ano para sobreviver. E me parece que a partir desta premissa, por isso é que eu quero que a gente saliente, depois nós vamos falar isso em outros vídeos também, a partir dessa premissa nós temos que começar a discutir todo e qualquer contrato que se encerra em dezembro. Caio Henrique é talvez o jogador que o Grêmio possa se desfazer de forma mais rápida. E eu me refiro a se desfazer mesmo, para não ter mais a obrigação de todo dia 5 ter que pagar lá uma importância na casa de 130, 140 mil euros. Precisa se desfazer. Ah, mas o Grêmio vai perder tecnicamente. Vamos voltar para a discussão. Hora não é de enxergar tecnicamente, é hora de enxergar do ponto de vista financeiro e de sobrevivência. E aí, quem mais? Nós já sabemos, já conversamos sobre isso, tem Diego Souza e tem Thiago Neves. Nós vamos falar sobre Thiago Neves. Tem Orejuela, tem Júlio César. Esses jogadores dificilmente ficarão. Eu acredito que o Diego Souza vai ficar, mas isso nós vamos falar em outro momento. O que nós temos que falar agora é sobre essa notícia do dia e principalmente como avaliar o lado esquerdo. Naturalmente, saindo o Caio Henrique, entra Cortez. Cortez é titular já faz tempo, foi titular inclusive no título da América em 2017. Tem Guilherme Guedes que está surgindo, mas o Grêmio perde demais. Saindo o Everton, a gente já projetou, já pensou, já conversou, tem PP e tem os meninos que estão subindo. Essa me parece a nova realidade. Vamos ficar avaliando exatamente todos esses pontos, porque claramente o Grêmio começa a dar indicativos de que vai diminuir a folha, vai cortar na própria carne para poder reinvestir em cima dos meninos, mas mais do que isso, criar dentro de uma nova rotina a necessidade de sobreviver e não de contratar. Quem fala em investimento nessa hora não está entendendo o que está acontecendo. Me parece que essa é a lógica. E acho que o Grêmio faz bem se conseguir concretizar, porque deixa de pagar 3 milhões de reais e deixa de pagar um salário que é um salário muito alto.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.